Eu gostaria de ler contigo, meus irmãos, Mateus capítulo de número 10. Nós vamos pegar do versículo 1 a seguir, para nós falarmos um pouquinho dos discípulos, consequentemente apóstolos, dos 12, né? E depois nós vamos falar um pouquinho de Judas e o porquê nós entendemos que Judas, do porquê que Judas traiu a Jesus Cristo, né? Nós sabemos que Judas traiu a Jesus, sabemos que Pedro negou a Jesus. Qual a diferença será entre os dois? Por que um não conseguiu ser bem-sucedido posteriormente ao seu pecado e o outro conseguiu? Então nós precisamos fazer esta análise. Nós precisamos entender isto para que nós tomemos como exemplo para as nossas vidas, para que nós não venhamos cair no erro de Judas. Amém? Então Mateus capítulo 10, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nem um saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Até aqui está ótimo. Então nós vemos aqui, irmãos, Mateus, ele transmitindo, né, esta história da vocação dos 12. Lembremos que inicialmente, na igreja primitiva, a palavra de Deus, o Novo Testamento especificamente, ele teve a sua transmissão oral, para depois os escritores escreverem seus livros e para que posteriormente a igreja ela pudesse então selecionar quais eram os livros inspirados pelo Espírito Santo para que fizessem parte do cânon, né, das Sagradas Escrituras. Então, está no Novo Testamento somente o que é inspirado pelo Espírito Santo. Então, Paulo foi o primeiro, se não me falha a memória, escrevendo a Tessalônica, aos Tessalonicenses, ele foi o primeiro a escrever. Se não me falha a memória, foi para o Tessalonicenses, mas eu tenho certeza absoluta que ele foi o primeiro a começar a escrever o Novo Testamento. Então, os evangelhos, por exemplo, eles começam a ser escritos depois que Paulo começa a escrever as suas cartas. É por isso que há algumas diferenças entre os evangelhos. Nós sabemos que a palavra de Deus não tem contradições, né? Mas tem alguns detalhes a mais em um, outros detalhes em outro. Por quê? Porque a recepção, né, da transmissão oral fez com que os escritores dessem mais ênfase a isso ou aquilo. Mas note que Mateus, então, ele vai falar de que Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu autoridade para que eles fizessem a obra de Deus
já inicialmente, eles não, de forma alguma, não começaram a fazer a obra de Deus posteriormente à crucificação e à ressurreição. Não, eles já faziam a obra de Deus juntamente com Jesus Cristo. Jesus lhes deu autoridade e os enviou para que eles pudessem então fazer a obra de Deus, apregoar as boas novas, o Evangelho Santo do Senhor, né? E deu instrução para que eles pudessem então ser enviados. Então note que eles não foram enviados de qualquer forma. Eles foram enviados com respaldo. Eles foram enviados sendo ensinados, tendo instruções. E o mais importante de tudo, tendo autoridade para curar enfermos, expulsar demônios e fazer ali, né, curar, limpar leprosos, fazer tudo do quanto Deus queria fazer no meio do povo naquela época, para que fosse então manifesta o reino dos céus, né, e manifesta a vinda do Messias, né, e que o povo pudesse perceber aquilo que estava acontecendo. Embora o povo percebeu mesmo posteriormente, né, porque Jesus pregava por parábolas, e nós lembremos que todos ficavam confusos com as parábolas, também os discípulos, e os discípulos perguntavam posteriormente, Jesus, nos conte o significado da parábola. Aí Jesus falou em uma delas assim, a eles é dado a palavra por parábolas, para que ouvindo não ouçam, e para que vendo não vejam, mas a vós é-vos dado o conhecimento da vontade de Deus e da palavra do Senhor. Então, os milagres, as coisas que aconteceram, eram também para que Jesus Cristo fosse reconhecido como Messias. E note que o primeiro envio de Jesus não foi para os gentios. O primeiro envio de Jesus foi para as ovelhas perdidas de Israel, conforme nós vimos neste texto. Então veja o cuidado e o zelo especial do qual Deus, do qual Jesus Cristo se preocupou inicialmente, né, com os judeus. Depois nós sabemos que os judeus não receberam, e aí João fala isso lá no seu Evangelho, de que todos aqueles que nele creem receberam o poder de serem conhecidos, chamados de filhos de Deus. Então crer em Jesus faz com que nós sejamos filhos de Deus. E aí os seus não receberam. E aqui estará o X da questão, o porquê que Judas traiu Jesus. Mas vamos lá para nós depois entrarmos neste assunto. Chamou os 12, os deu autoridade. Mateus faz questão de nominar, né, todos os 12. Versículo 5. Jesus enviou então, dando as seguintes instruções, para que eles não se dirigissem aos gentios, não se dirigissem aos samaritanos, mas fossem, primeiro, versículo 6, as ovelhas perdidas de Israel. Por que Jesus faz uma distinção entre gentios e entre samaritanos? Lembremos que os samaritanos eram reconhecidos também como um povo de Deus, mas houve lá uma mistura e eles acabaram por se separar dos judeus, né? E aí tem aquela briga, né? Inclusive retratado pelo encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ela dizia assim: nossos pais adoravam nesse monte, vós judeus dizem que é em Jerusalém que terão, que é adorado o Pai, né? E aí Jesus dá uma grande lição, falando que nem em Jerusalém e nem naquele local
Deus seria adorado, porque Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, sempre houve, né, essa distinção, samaritanos, gentios, por conta disso aí. Então, eles não deveriam pregar para os gentios, não deveriam pregar para os samaritanos, mas para o povo de Israel. Lembremos também, só para nós fecharmos este assunto, de que os samaritanos, eles continuaram, de certa forma, acredito eu que de maneira equivocada, é claro, cultuando ao Senhor, porque a mulher dizia que nossos pais adoravam neste monte, dando a entender que a adoração continuava sendo realizada ali, e quando nós vamos consultar a história, nós sabemos que há uma compilação de um Pentateuco chamado Pentateuco Samaritano. Então eles tinham uma própria Bíblia também. É importante nós sabermos disso para nós, nos aprofundarmos no conhecimento histórico e nos contextualizarmos com tudo o que estava acontecendo naquele momento. Mas vejam só, Jesus então se preocupa primeiro com as ovelhas perdidas de Israel. E no versículo 7 diz assim: por onde forem, vocês preguem esta mensagem. O Jesus já dá até o sermão para eles. Vocês vão pregar esta mensagem. Vocês vão fazer isso, 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 isso e isso. E pregar esta mensagem. Qual mensagem? O reino dos céus está próximo. Falando sobre o início, é claro, do ministério de Jesus Cristo. Lembremos que reino este que foi implementado por Cristo. Porque o próprio Cristo diz para que, ele mesmo pregava que, para que as pessoas viessem se converter, porque o reino de Deus já estava entre vós. Então ele foi implementado, o reino de Deus. Embora nós não acreditemos de maneira teológica no milênio, de maneira... nós acreditamos no milênio de maneira literal, ou seja, o milênio ainda vai ocorrer. E alguns teólogos acham que o milênio já está ocorrendo e o milênio é no sentido figurado. Não, o milênio nós acreditamos que ele é literal e vai acontecer ainda. Mas o reino de Deus já foi implementado e será totalmente implementado no milênio, do qual Jesus reinará todos os povos. Amém? Então preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos. Ressuscitem os mortos. Purifiquem os leprosos. Expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não é para cobrar não, viu? Não é para cobrar não. Jesus desde o início ensinando, que os discípulos, posteriormente apóstolos, posteriormente transmissão ali, depois houve a instituição dos bispos, e ali Paulo fala para Timóteo e para Tito de que aquele que deseja a obra do episcopado, boa obra deseja, mas não pode ser dado apegado, de torpe ganância, a palavra de Deus diz. Então Jesus já ensinava isso. Desde o início Jesus ensinou isso aí. E Paulo vem reforçar isso em suas cartas, Tito e Timóteo, amém? Cartas pastorais. Temos cartas de Paulo às igrejas e temos estas cartas pastorais para Timóteo e para Tito, amém? Bom, então vocês façam tudo isso, de graça vocês receberam e de graça vocês irão dar. Versículo 9. Vocês não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, não levem bagagem nenhuma,
não levem túnica extra, não levem sandálias extras, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Ou seja, o que nós entendemos é que, embora aquele que deseja a obra do episcopado, ele não pode ser apegado, né, ao dinheiro, movido de torpe ganância, mas o que Jesus está falando é que os obreiros são dignos do seu salário. A partir do momento que uma pessoa ela trabalha para a obra de Deus de maneira integral, nós entendemos que um ministério deve suprir suas necessidades também de maneira integral. Eu, por exemplo, não pastoreio de maneira integral, então eu não recebo para pastorear, né? Até porque não tem possibilidade para isso. Nossa igreja não tem a possibilidade para ter um pastor em tempo integral. Então, nós não vivemos da obra. Se vivêssemos, nós temos respaldo bíblico para ensinar a igreja de que o obreiro é digno do seu salário. Agora, veja só. Concluímos a leitura, a explicação do que lemos. E nós queremos agora focar um pouco em dois discípulos. Primeiro, nós vamos falar de Judas. Depois, nós vamos falar de Pedro. O que os distingue? Por que um não conseguiu vencer o pecado e por que outro conseguiu vencer o pecado? Será que a traição de Judas era um pecado imperdoável? Acredito que não, porque a palavra de Deus diz que o único pecado imperdoável é o pecado, né, contra o Espírito Santo. O próprio Jesus ensinou isso. Então, se Judas traiu Jesus e se Judas tivesse se arrependido e buscado da parte de Deus, ele seria, né? Mas vamos entender o porquê que Judas traiu Jesus. Você já se perguntou o porquê? Tem um porquê por detrás da traição. Para isso, nós devemos recorrer à história. Judas, irmãos, conforme a tradição da igreja, ele traiu Jesus e se enforcou, né? A própria palavra de Deus diz isso. O interessante é notar que Judas é o apóstolo mais citado nos evangelhos. Depois vem Pedro. Olha que interessante. Mas Judas, irmãos, ele fazia parte de um grupo religioso chamado Zelotes. Não sei se você já ouviu falar. Lembram-se que haviam, né, a Bíblia fala muito deles, os fariseus, os saduceus, os escribas. Há alguns grupos religiosos judaicos que não aparecem na Bíblia Sagrada, ou quando aparecem, aparecem muito pouco, como é o caso dos zelotes. Os zelotes, irmãos, era um grupo religioso, digamos assim, mais radical. O que eles buscavam? Eles buscavam de que o Messias viesse e liderasse uma batalha contra a dominação do Império Romano. Então lembremos que o povo de Israel, eles eram dominados pelo Império Romano naquela época. Desculpa, irmãos. Tomar uma aguinha, né? Para dar uma... Tá seco, não é verdade? Mas vamos lá. Então veja. Os zelotes buscavam que o Messias viesse a organizar e a liderar uma revolta contra o Império Romano. Que ele viesse, né,
ser igual Davi. Davi foi guerreiro. Davi foi tão guerreiro que ele disse: olha, nós precisamos construir uma casa para Deus, porque eu tenho casa. E a arca de Deus, a arca da aliança? Nós precisamos fazer uma casa para Deus. Aí Deus fala para ele: Davi, o negócio é o seguinte, a sua ideia é boa, mas você não vai fazer essa casa, porque as suas mãos estão manchadas de sangue. Porque ele era guerreiro, né? Ele era batalhador, no que tange ele era um general de guerra, né? Ele ganhou muitas batalhas e o Senhor o ordenava, né, para que ele pudesse batalhar e vencer pelo povo, incluindo também conquistando territórios prometidos por Deus lá a Abraão. Aí é permitido que Salomão construísse então um templo. Amém? Então, os zelotes, eles queriam que o Messias fosse guerreiro igual Davi. Na nossa Bíblia, no nosso cânon protestante, nós não temos, por exemplo, o livro de 1ª e 2ª Macabeus. Mas há algumas Bíblias que tem. Não é só a Bíblia católica que tem. Há outras Bíblias que tem. Nós não consideramos estes livros como canônicos, né, inspirados pelo Espírito Santo. Mas quando você vai estudar a história dos Macabeus, a revolta dos Macabeus, você vê que também há uma perspectiva de libertação, né, de uma opressão de um domínio imperial ou ditatorial. E os zelotes queriam isso. E Judas esperava isso de Jesus. E sabe por que Judas traiu Jesus? Porque ele estava insatisfeito com a vida que ele tinha, com a vida que ele levava. E nós precisamos tomar cuidado com a insatisfação. Porque a insatisfação com a vida que nós temos pode ser prenúncio da nossa queda. Quando nós ficamos insatisfeitos com a nossa vida, nós devemos tomar muito cuidado. É por isso que Judas traiu a Jesus Cristo. Quando Judas percebeu que Jesus não ia fazer aquilo que eles esperavam que Jesus fizesse, ele então decidiu trair a Jesus Cristo. Nós, irmãos, não acreditamos na doutrina da predestinação. Por que nós não acreditamos na doutrina da predestinação? Porque quando nós vamos falar de predestinação, nós devemos entender que automaticamente existirá a dupla predestinação. O que isso significa? Os teólogos que acreditam na predestinação, eles afirmam que antes da fundação do universo, Deus escolheu aqueles que seriam salvos. Isso, meu Deus, eu acho até bonito, né? Mas na prática, eu acredito que não é dessa forma. Por quê? Porque nosso Deus é muito bom, é de extrema misericórdia. E Jesus então nem se fala, porque Ele deu a vida por nós na cruz do Calvário. E a palavra de Deus diz que o próprio Deus, isso é o Antigo Testamento, Ele não se alegra na morte do ímpio. Ou seja, se Ele escolhe alguns para ser salvos, automaticamente Ele escolherá outros para irem para o inferno. Por isso nós não acreditamos na predestinação. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas acreditam que Judas traiu Jesus porque ele foi predestinado a fazer isso. Não, de forma alguma. Nós entendemos que a graça de Deus restitui em nós a imago Dei. O que isso significa? A imagem e semelhança de Deus, do qual nós perdemos no Jardim do Éden. Nós
melhor dizendo, não perdemos, mas ela é ofuscada. Por que não perde a imagem de Deus? Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não foi criado e depois foi imputada. Não, ele já foi criado à imagem e semelhança de Deus. O pecado fez com que a imagem e semelhança de Deus no ser humano ela fosse ofuscada. E aí então, nós, através da graça de Deus que é nos dada, John Wesley, Armínio fala disso, né? A teologia arminiana wesleyana dirá de que a graça preveniente restitui em nós, em certa medida, a imago Dei, a imagem de Deus, e também possibilita que nós tenhamos o livre-arbítrio, não o livre-arbítrio de Adão e Eva, mas o livre-arbítrio gracioso. Ou seja, nós temos, através da graça de Deus que é nos dada, a possibilidade de decidirmos os nossos atos, as nossas ações. Embora existam seres humanos que, por um tempo limitado, ou por um espaço de tempo, ou por toda a vida, eles não tenham a possibilidade de fazer escolhas, como por exemplo, as pessoas que têm algum problema mental, ela não tem como fazer determinadas escolhas, né? E aí é até difícil você pegar e batizar nas águas uma pessoa que não tem as suas faculdades mentais para crer no Evangelho e ser batizado conforme a palavra de Deus ensina. Agora, algo que eu aprendi e algo que eu acho interessante, e eu acreditei nisso, eu ouvi uma vez de que todos os seres humanos que têm a síndrome de Down serão salvos. Sério, pastor? Sério. Por quê? Porque eles são puros. Você já viu algum ser humano com síndrome de Down matar alguém, roubar alguém? Você não vê. Eles são puros, eles são inocentes. Eles continuam sendo crianças por toda a sua vida. Pureza. Pureza essa que nós também precisamos ter. E a Bíblia fala para nós termos, né, esta pureza. Para que nós sejamos como crianças. Não infantis na mente, mas crianças no que tange a nossa malícia. Mas sábios no que tange ao nosso entendimento. Então Judas, num dado momento, ele ficou insatisfeito, aí o diabo agiu na sua vida, e aí ele foi traído. Né? Ele combinou lá com os sumos sacerdotes e entregou Jesus para os sumos sacerdotes. Para Jesus ser crucificado, precisava existir a traição de uma pessoa? Claro que não. Havia outras possibilidades. Os sumos sacerdotes, eles poderiam saber, descobrir, investigar quem era Jesus e enviar, né, os soldados dos sumos sacerdotes junto com os soldados romanos para prenderem Jesus sem ninguém traí-lo. Então, Judas não é fundamental. O que é fundamental é o Cristo. De uma forma ou de outra, ele seria crucificado. Então, Judas, traindo Jesus, posteriormente entendendo que ele era o Messias, quis devolver as moedas para os sumos sacerdotes, eles não quiseram pegar. Ele então joga as moedas. Os sacerdotes diziam: nós não podemos devolver esta moeda nas ofertas, porque essas moedas, elas compraram e têm preço de sangue. Eles puderam tirar de lá, né? Mas devolver não puderam. Vê só que cara de pau, rapaz. Tirar, eles puderam tirar, né? Para pagar. Agora devolver não podia. Vamos comprar um campo aí
que vai se chamar campo de sangue para que os estrangeiros sejam enterrados. Ó, nossa, grande coisa! Como que se isso fosse fazer com que eles fossem salvos daquilo que eles fizeram. Salvação mediante a fé, no Antigo e no Novo Testamento. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, o simples fato deles terem comprado um campo de sangue, isso não quer um campo, né, que deram o nome de campo de sangue, isso não significou nada, não significa nada. Eu acho até que eles deveriam ter devolvido o dinheiro, porque o dinheiro não era deles, não é verdade? Concorda comigo ou não? Agora, veja só, qual a diferença da história de Judas para a história de Pedro? Por que Judas ele não conseguiu se arrepender dos seus pecados? Por que Pedro, ao negar Jesus, ele se arrependeu dos seus pecados e foi um grande apóstolo? Lembremos que a história de ambos acontecem quase que simultaneamente, né? Enquanto Judas está traindo a Jesus, Pedro está negando. Quase ao mesmo tempo. Quase que de maneira simultânea. Mas Pedro ele era meio sanguíneo, né? A palavra de Deus diz que ele andava armado, ele andava com a espada. E a palavra de Deus diz que quando os soldados dos sumos sacerdotes vieram para prender Jesus, ele tirou a espada e cortou a orelha de um soldado chamado Malco. Aí Jesus pega a orelha do soldado, bota no lugar, cola a orelha do soldado. Jesus é cirurgião, viu? Ele bota os órgãos no lugar e faz com que os órgãos funcionem normalmente. Ele não faz, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um dedo amputado, dependendo do médico que vai recolocar, se ele recolocar errado, sem religar os tendões, o dedo vai ficar duro, né? Mas Jesus é médico dos médicos, Senhor dos senhores. Ele restitui e fica móvel, né? Tem mobilidade. O ouvido funcionou normalmente quando Jesus colou aquele ouvido de volta. Agora, veja só, ou orelha, né? Se você quiser chamar de orelha, que talvez ouvido seja uma parte mais interna, né? Eu não sou aqui médico para te falar se é ou se não é, mas cortou essa parte externa aqui, né? Nós chamamos de orelha, porque às vezes a gente chama as pessoas, quando era criança chamava, né, os amiguinhos de orelhudo, né? Ah, Rasdur, com coisa que a sua orelha é pequena, né? Mas a gente era assim, né, irmãos? Hoje não pode, hoje é bullying, né? Hoje é perigoso. Mas veja só, Pedro, ele recebe uma mensagem de Jesus Cristo. Pedro, o diabo pediu para vos cirandar como trigo, mas eu intercedi ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Pedro, quando tu te converteres, cuida dos teus irmãos. O que isso significa? Primeiro, que a ação de negar a Jesus foi uma ação do adversário da nossa alma. Foi o diabo agindo na vida de Pedro. Com permissão de quem? Permissão de Deus. Deus permitiu. Às vezes Deus permite algumas situações, né, como por exemplo na vida de Jó. Então, nós não entendemos às vezes os mistérios de Deus. É um mistério. Desculpa, meus irmãos. O fato é que Pedro, ele negou a Jesus, mas Jesus intercedeu. Ele vai me negar, mas Pai, que a fé dele não venha a se desfalecer, que ele venha, né, se recobrar, se arrepender e dar continuidade na sua vida.
E nós entendemos então que é isso que ocorre. Ele se arrepende. E quando Jesus é ressurreto ao terceiro dia, você pode notar lá nos evangelhos que Jesus fala assim: vai, fale aos meus discípulos que eu ressuscitei. E fale também para Pedro que eu ressuscitei, viu? Porque ele faz parte ainda da minha família, da minha grey, né? Ele ainda faz parte do reino dos céus porque ele se arrependeu. Ele está lá muito triste, com o coração triste, mas avisa ele que eu já ressuscitei, viu? Então note que havia um trabalhar de Deus na vida de Pedro. E Pedro se torna um grande homem de Deus a partir do momento em que há a ação de maneira integral do Espírito Santo de Deus na vida dele. Aí ele prega, né, no dia de Pentecostes, e milhares de almas aceitam a Jesus naquele dia. Nos 2 primeiros sermões de Pedro, muitas almas aceitam a Jesus Cristo. Muitas almas se convertem ao Cristo que deu a vida por nós naquela cruz. Então note que é uma ação de Deus, ou melhor, uma permissão de Deus, uma ação do diabo, uma oração de Cristo e uma ação do Espírito Santo. Que glória, né? Esse é o nosso Deus. Deus de mistério, irmãos. Então, eu gostaria só de deixar um alerta para você nesta noite. Tome cuidado com a insatisfação. Tome cuidado com a insatisfação. Porque ela pode ser fatal. Ela pode ser prenúncio da queda de um ser humano. Então, se você está se sentindo, de maneira geral, estou dizendo, insatisfeito, insatisfeita, busque a Deus e veja se isso já não é uma armadilha do diabo para que ele venha agir na sua vida, né? Mas se ele vier agir, né, temos a certeza de que Jesus está lá orando por nós, não vai perder a fé, não vai, delimita, né, a ação do adversário das nossas almas. Amém? Então fique com esta palavra. Amanhã nós estaremos aqui novamente pregando a palavra do Senhor. Espero que você tenha sido edificado nesta noite, mas que o Espírito Santo possa confirmar em teu coração esta palavra e de que ele possa te alcançar aí agora, né, te abençoando em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus nós pedimos a Ti, nos visita nesta noite com Teu Espírito Santo, alcança a cada irmão e a cada irmã. Nós agradecemos a Ti por cada um que nos ouviu, nos assistiu nesta noite através do Facebook e também nos assistirá posteriormente no YouTube. Nós pedimos que o Senhor visite as vidas, visite os lares, as famílias, e que elas sejam abençoadas para a honra e glória do nome santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, um forte abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha um restante sábado de bênção, um domingo de vitórias para a honra e glória do nome santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.